A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos nós aqui para mais um vídeo, para o programa falando de Bíblia. Esse programa dá o que falar. Os irmãos dizem, esse é o melhor programa do YouTube. Meus queridos amados irmãos e irmãs, as baixas visualizações que está tendo. Eita, esse irmão Fábio gosta de reclamar. Meus irmãos, a gente dá um duro, estuda tanto para poder trazer o vídeo com amor e carinho gravado, para depois não ter visualização. As pessoas não assistem. Aí depois fica dizendo, irmão Fábio, faz um vídeo sobre isso. Eu já tenho no canal, aí não assista os vídeos. Não ativa o sino das notificações. Né? Quando todos os dias tem vídeo. Não ativa o sino das notificações. Então quando chega um vídeo, aí depois vai dizer, irmão Fábio, grava um vídeo sobre isso se já está no canal, recente. Né? Aí esse é o problema, né? Meus irmãos, hoje eu quero refutar. Esses dias eu dublei um vídeo do Padre Luiz Toro, um debate com um pastor protestante, onde o pastor protestante mostrava que Paulo não era submisso a Pedro, que Paulo repreendeu Pedro na cara, e Pedro não disse um A porque Pedro tinha medo de Paulo. Usando esse texto que nós vamos mostrar só 2 versículos dentro da Bíblia, nesse vídeo aqui. É só 2 versículos dentro da Sagrada Escritura. Ele usou deturpadamente quando São Paulo foi conhecer os apóstolos em Jerusalém. Ele disse 14 anos mais tarde, descei a Jerusalém por causa de uma revelação. Ele que foi levado ao terceiro céu, paraíso, e ele foi expor essa revelação aos apóstolos. Especificamente a Pedro e o colégio apostólico. Quando diz aqui no versículo 11, versículo 11, põe na tela, diretor, 2 de Gálatas 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável. Volta para mim, diretor. Veja só. Resistiu a ele porque era censurável. Aqui não fala que é uma questão doutrinária, como os protestantes, para mostrar que Pedro não era o líder, mas se está na Bíblia, nos evangelhos, que Jesus colocou Pedro como líder. Para negar a primazia de São Pedro, os protestantes utilizam esse versículo aqui de Gálatas para mentir, para adulterar, para os que não têm conhecimento bíblico e nem tradicionalista. Então o que é que acontece? Eles, por não entender, seguem os falsos raciocínios desses falsos profetas protestantes. Mas vejam só. Versículo 12, na tela, diretor. Pois, antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos, ou seja, vindo do paganismo, né? Tinham se tornado cristãos. Mas quando aqueles vieram, retirou-se e se separou-se destes, temendo os circuncisos. Volta para mim, diretor. Então o que Pedro fez? Pedro chegou primeiro, era uma reunião apostólica em Antioquia. Então o que é que acontece? Pedro estava comendo. Antioquia é o lugar dos pagãos convertidos, onde nós conhecemos hoje que é a Igreja Católica do Rito Maronita. Então Pedro estava com os pagãos, mas chegando os judeus convertidos, Pedro ficou um pouco assombrado, um pouco meio temeroso, com medo da falácia, e ia haver falácia, por isso o Concílio de Jerusalém já era por causa disso, né? Porque os judeus convertidos queriam a circuncisão porque queria. E o concílio, ficou claro no concílio que não era obrigatória a circuncisão judaica para cristão, mas os judeus ainda continuavam batendo nessa tecla. Para ser herdeiro das promessas de Moisés, tinha que aderir-se à circuncisão. Aí o que é que acontece? Quando chegam os judeus, Pedro sai do meio dos pagãos convertidos e vai para os judeus. Paulo não gostou disso, porque Paulo era o quê? O pregador dos pagãos. Os pagãos convertidos eram o quê? Fruto de quem? De São Paulo. Então era o primeiro encontro pós-conciliar que está acontecendo entre
pagãos, entre cristãos que eram pagãos, de origem pagãs, e cristãos de origem judaica. Estavam se reunindo. Pela primeira vez, os dois povos. Aí o que é que acontece? Acontece que Pedro vai. Mas Pedro era o quê? Pedro era judeu. E Paulo não gosta dessa atitude de Pedro, porque ali estão os seus filhos, aqueles que ele converteu. Se nós vermos, não precisa colocar na tela, o versículo 11 diz assim, ó, iríamos aos pagãos, eu e Barnabé, está dizendo assim, ó, aí, que foi decidido o quê? Iríamos aos pagãos e eles aos circuncisos. Recomendaram apenas que nos lembrássemos dos pobres. Muito bem. Então, Paulo e Barnabé aos pagãos, Pedro e os outros aos circuncisos, aos judeus. Eles pregariam para os judeus, converter os judeus, e Paulo e os outros da turma de Paulo iria aos pagãos. Aí Paulo não gosta muito dessa atitude de Pedro, de se retirar do meio dos cristãos de origem pagã e ir para o lado dos judeus, dos cristãos convertidos do judaísmo. Aí ele diz aqui no versículo 13, põe na tela, diretor, o verso 13. Os demais judeus convertidos seguraram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Volta para mim, diretor. Mas é claro, Paulo, Barnabé, assim como você, também é de origem judaica. Um dia desse eu coloquei que nós, aqui brasileiros, nós somos de origem pagã, referente à fé, o sujeito colocou. Não, nós somos de origem judaica. Esses católicos, né? Aí de uma turma de católico dentro do catolicismo, que tudo deles é igual aos protestantes. Que semelhança, que diferença tem deles do protestantismo? Nenhuma. Que dão asas ao judaísmo. Nós somos de origem pagã quanto à fé, seu herege. Quanto à fé. Nós somos do rito romano. E o rito romano foi pagãos que se converteram ao cristianismo. Aqui nós estamos vendo os dois povos. Os cristãos de origem pagã, que veio do paganismo, e os que veio do judaísmo. Aqui no Brasil não tem cristãos que veio do judaísmo. Não existe isso. Aqui não. O Brasil não foi fundado em cima de cristãos convertidos do judaísmo. Conversa para boi dormir. E sim do paganismo. Nossa fé veio de onde? Nós somos de origem pagãs, convertidos ao cristianismo. O sujeito não conhece, eu não sei, né? Cada um. Eu só no bloco, ó. Só no bloco, esses hereges. Então veja. Vamos ao versículo. Até Barnabé também. Vamos ao versículo 14, diretor. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a vontade do evangelho, disse a Cefas, em presença de todos: se tu que és judeu, vives como os gentios e não como os judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como os judeus? Volta para mim, diretor. Então veja, Paulo está fazendo uma correção aqui a Pedro de posição, não uma correção doutrinária, como os hereges afirmam que isso é uma correção doutrinária. Não. Quando ele diz segundo o evangelho, o que foi que Jesus disse segundo o evangelho? Que evangelho é esse que Paulo está citando aqui? Paulo está citando nada mais nada menos, segundo o evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16, e por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quer pagãos, quer judeus. Só que Pedro, aqui, deixou-se levar por essa atitude de posição, não doutrinária, de posição. A discussão doutrinária é no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. Aqui não é concílio, aqui não é correção doutrinária. Aqui é uma questão de posição, posicionamento. Né? Agora, eles escandalizam isso aqui, os protestantes escandalizam isso aqui, na cabeça de católicos que não têm conhecimento, para levar para a heresia, apostatada da fé, mentindo, e com esse verso para dizer que Pedro não era o líder, porque até mesmo Paulo repreendeu ele. Peraí. Quer dizer que nós não podemos corrigir o Papa?
Quer dizer que eu não posso corrigir o meu padre? Eu não posso corrigir o meu bispo? Porque aqui é uma questão de uma correção não doutrinária, e sim de posição. Presta atenção. Presta atenção que eu vou mostrar. A Bíblia pergunta e a Bíblia responde. Aqui está a resposta. Quando um herege falar para você esse versículo aqui, aí você diz, meu filho, é porque você não conhece de Bíblia. Você não conhece de Bíblia. Porque mais na frente, se nós pegarmos na própria Bíblia Sagrada, vai dizer que pode sim dar essa correção que Paulo deu. Seja no Papa, seja no bispo, seja no padre, seja no diácono, não é? Uma correção de posição, sim. Dirá hoje que nós vemos padres e bispos violando, não é, o conceito doutrinário da igreja. Não podem corrigir, alertar, falar. Hã? Olha só, em 1 Timóteo, o próprio São Paulo, que deu essa correção de posição em Pedro, não é? Que não foi doutrinária, não está escrito que foi doutrinária, só recordou a Pedro que o evangelho é universal, da catolicidade, não só era para o judeu, era universal. Que no 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 19, está escrito. Põe na tela, diretor. Não recebas acusação contra um presbítero. Presbítero na Bíblia é padre, mas no grego era bispo. Tá? Então, tanto faz para o bispo, para o padre. Lembremos que o Papa é o bispo de Roma, é um bispo. Tá? Se não por 2 ou 3 testemunhas. Verso 20. Aos que faltam as suas obrigações, repreendei-os diante de todos, para que também os demais se atemorizem. Volta para mim, diretor. Presta atenção, meus irmãos. Aqui está na própria Bíblia Sagrada que os senhores protestantes não conhecem. Os senhores protestantes não conhecem de Bíblia. Quando eu digo que protestante não lê Bíblia, porque não lê. Presta atenção. A correção que Paulo deu no Papa, no líder da igreja, no Concílio de Jerusalém, nós vemos que Paulo não pôde resolver junto com Paulo e Silas, e Barnabé, aliás, não puderam resolver a questão da circuncisão. Os judeus, os cristãos vindo do judaísmo diziam, tem que circuncidar. Paulo e Barnabé, não é para circuncidar. Aí eles diziam, mas vocês não é o líder da igreja. Aí Paulo e Barnabé disseram, então vamos para Jerusalém, para os líderes da igreja, para o líder da igreja. E nós vemos lá que Pedro, até Paulo todo mundo era uma algazarra no concílio. Quando Pedro se levantou, a assembleia fez silêncio. O Papa levantou o líder. E Pedro vai dizer, meus irmãos, vocês sabem como Deus me escolheu. Escolhido. Tu és Kefa, sobre esta Kefa edificarei a minha igreja. Né? Vai, confirme essa fé aos teus irmãos. 22:31 de Lucas, confirmando Pedro na liderança. 21 de João 15, lidera minhas ovelhas, governa minhas ovelhas, meus cordeiros. Pedro foi colocado como líder do rebanho por o próprio Jesus. Deus me escolheu, diz Pedro no concílio, na sua voz. Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Logo me repare que nós estamos dizendo aqui para não aceitar acusação contra o presbítero. Outra vez, não recebas acusação contra o presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhas. E aí o versículo 20 diz, repreende entre os irmãos, entre os outros, para que não venha mais fazer isso. Foi o que Paulo fez com Pedro. Na própria Bíblia Sagrada está dizendo que pode sim corrigir a autoridade religiosa, por maior que seja. Até mesmo o Papa. Senhores protestantes, São Paulo, apóstolo, está ministrando o jovem bispo, ordenado jovem bispo com 21 anos de idade, São Timóteo. Né? Aí, ó. Olha aí o que ele está dizendo. Está dizendo o seguinte. Não recebas acusação contra o presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhas. Ai, ai. Verso 20. Aos que faltam as suas obrigações, repreende-os diante de todos, para que também os demais se atemorizem. Está aqui. A resposta do capítulo 2 de Gálatas, versículo 11 em diante, a repreensão que Paulo deu a Pedro, ele corrigiu, porque Paulo era
antes de se converter ao cristianismo, judeu zeloso pela lei, ele era zeloso. Paulo estudou com o maior professor que houve dentro de Israel, que era Gamaliel. Foi instruído aos pés de Gamaliel, diz a Sagrada Escritura. E agora, quando se converte ao cristianismo, toda essa sabedoria é transformada em um contexto doutrinário. Paulo era rígido com a doutrina. Paulo não aceitava falhas, tanto de posição, como a questão de doutrina, de zelo e de anúncio. Então quer dizer, doutor, apóstolo, e hoje o mundo pagão deve a maioria oriental a Paulo, porque foi ele que evangelizou o mundo pagão. Então repare, meus irmãos, que nós temos aqui hoje na Bíblia Sagrada mostrando que quando os protestantes utilizam isso aqui para dizer que Paulo era maior do que Pedro, repreendeu Pedro e Pedro não falou nada, não é questão doutrinária, é questão de posicionamento. Não é? A questão aqui, lembrar dos pobres. No finzinho diz, lembrar dos pobres. Nós aos pagãos, eles para os circuncisos, para os judeus. Nos recordou, nos pediu que lembrasse dos pobres. Aí está. A maior instituição de caridade do mundo chama-se Igreja Católica. Então, meus irmãos, eu mostrei para vocês com Bíblia, mostrando com Bíblia, né, aqui nesse pequeno vídeo, para que nunca mais utilizem, você católico, presta atenção, quando o protestante utilizar isso aqui, quando você disser, não, Pedro foi papa, escolhido, evangelho, tome, protestante vem com isso aqui para mostrar que não foi, aí você vai diretamente em 1 Timóteo 5, 19 e 20 e dá um pácata na cara dele, certo? Não esqueça aquele like, se inscreva no canal, não é? Dê o like por caridade, para que chegue a mais pessoas essas apologéticas. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.